Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser uma noite muito especial, com uma grande novidade para vocês. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa com quem eu aprendo muito, nada mais, nada menos que o Dr. Vinícius Costas. Eu tive lá no evento, na nossa convenção, lá em São Paulo, aprendemos muito com ele. E ele ficou conhecido, né, no Brasil, né, Silvano? O Dr. Vinícius com aquele vídeo sobre o K2, um vídeo que viralizou. E é uma satisfação, então, contar hoje com o Dr. Vinícius nessa live aí. Passamos a palavra, então, para o doutor aí. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui de mente aberta e coração aberto para aprendermos, para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém, meu querido. Prazer te conhecer. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos colegas da Latina Espanha. Creio que estão dando um passo importante hacia uma vida com mais saúde, energia, propósito. Cremos que no poder da educação, da ciência, na conexão com Deus, na conexão com a natureza, para gerar cambios reais de transformação e de cambio para a saúde, a se quedar os comportamentos que se afastam de Deus. Ok? Boas noites a todos, boa noite a todos. E hoje eu vou falar de suplemento, vou falar de espiritualidade, vou falar de mudança de comportamento, de conexão. É o que nós estamos precisando. Porque, de alguma maneira, nós se desconectamos. E quando a gente se desconecta, você sabe quem vem? Bate. Como é que você gosta que te chame? Adenauer. Hã? Adenauer. Adenauer. Adenauer, quando a desconexão acontece, é quando a doença entra. Olha que loucura. Quando eu me desconecto das coisas da natureza, quando eu paro de usar coisas que eu precisava utilizar e não uso, quando eu tenho algo extraordinário que é o ozônio e eu não utilizo, é justamente onde doenças acontecem, tá? Deixa eu ver se você conseguiu. Abriu a tela aí? Sim, ok. Então, bora lá. Pessoal, é um prazer estar aqui, a convite do Silvano, isso eu faço com muito prazer. Eu sou médico há mais de 20 anos, eu tenho um mestre chamado Larry Ribeiro, certo? Que estudou com meu pai, inclusive, eles eram melhores amigos. E o que ele fala é que William Osler, em 1849, já falava. Uma das primeiras responsabilidades do médico é educar a população para não usar remédio. Olha que loucura. A não usar remédio. Isso é, a mudar comportamento e usar coisas da natureza. Suplementos. A cura vem de dentro para fora. Por isso que o ozônio é tão poderoso. Porque ele trata a célula. É como se fosse... Sabe aquela pessoa que só está com problema e só foca no problema e não olha a solução? Pois é, o ozônio trata a solução. Eu sou o médico sincerão que mandei a real. Por que deu 20 milhões de visualizações, um corte? Porque eu falei exatamente isso. Quer que eu te ensine medicina em 1 minuto? Se for dor de pirona, nas costas voltarei, na barriga Buscopan, na garganta Bezetacil. Não sabe o que tem? Pede exame, não é você que vai ver. Faz cara de brava, bota um jaleco branco, tira a cadeira do paciente não sentar. É isso que normalmente muitos médicos fazem. A pessoa que está lá na frente, ela precisa ser escutada, é um ser humano. Não é todo médico que faz isso, óbvio, mas que isso existe, é fato. Esse corte bagunçou muito a estrutura, porque muitas pessoas falaram, minha mãe morreu por causa disso. Meu filho tinha uma leucemia, dava um dipirona, mandava embora. É necessário a gente quebrar esse padrão e entender que são seres humanos. E quando vocês aí, começam a trabalhar com produtos ozonizados e trazer saúde para a população, é muito mais do que dinheiro na sua conta comissionado. Você está fazendo um papel de transformar doença em saúde. Faz sentido, gente? Com certeza. Ótimo. Só que muitas pessoas vão na trilha da doença, e depois acontece algo e eles começam a mudar o comportamento.
Só que quando você não muda o comportamento e está tomando remédio convencional, sem mudança de comportamento ou de atitude, você está numa ratoeira. Porque o remédio não está te curando, ele está te afastando da sua saúde. Porque às vezes a dor é a única maneira que o seu corpo tem, a dor no sentido metafórico, é a única maneira que o corpo tem de trazer consciência. Explica melhor, doutor. Pacientes que eu vejo todos os dias no consultório que tem diarreia. Ah, meu intestino funciona bem, eu vou 3, 4 vezes no intestino, no banheiro. Ei, você está inflamado. Você está inflamado. E seu corpo está tendo diarreia para tentar limpar. E você insiste em comer o alimento inflamado. Aí, pega a visão. Eu vou lá e tomo Imosec, Floratil, e melhora a diarreia. Eu fiz um tratamento, eu eliminei os sintomas. Sintomas. Só eliminei sintomas. Não estou tratando nada. Meu comportamento continua errado. Estou comendo coisa que inflama meu intestino. E o meu intestino vai fazer o quê? Vai ter diarreia para tentar limpar isso. Mas por que eu estou comendo errado? Porque eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Porque existem vazios emocionais aqui na minha mente. Coisas não trabalhadas. E eu desconto na minha alimentação. Ah, doctor, então mente e corpo formam um único instrumento. Aí essa roda, eu vou mostrar para vocês, é muito interessante, porque não vai adiantar apenas, olha que legal, fica olhando, isso é a roda da saúde. Então vamos lá, aí eu quero reverter meu processo de doença. Isso. Eu começo a me conectar melhor com Deus, orar, entender que tudo tem um propósito. Aí eu começo a melhorar minha mente, minha relação comigo mesmo. Aí eu começo a fazer atividade física. Aí eu começo a tomar suplementos da Ozontec. Olha lá, vai vendo. Suplementos ozonizados. Eu começo a fazer coisas que eu gosto, a me conectar com a natureza. Aí eu começo a dormir mais cedo e fazer higiene do sono. Aí eu começo a retirar carboidrato e produtos industrializados da minha dieta. E quando eu vejo, a roda está rodando. Olha que lindo. O resgate de saúde é um processo. Por isso que eu vou estar aí no dia 15/6, aí no Rio Grande do Sul, para falar do processo. Você precisa estar conectado. Por que chama Conexão 360? Porque você tem que conectar tudo para você resgatar a saúde. Faz sentido, gente? Vocês estão escutando? Sim, Gostaram dessa roda? maravilha. Então, por quê? Porque senão você vai... Ó, vai lá, toma o NX-CAP que sua vida vai mudar 100%. Se você não tiver os ensinamentos que eu vou te passar no dia 15/6, em Caxias, você vai estar raso. Ah, mas eu tenho que ser um médico? Não! O que eu vou passar para você lá, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, são coisas que, ó, os seus antepassados já faziam há muitos anos. Porque o que será que esses idosos fazem nas zonas azuis? No Japão, na Grécia, na Itália, Costa Rica e Estados Unidos? Porque eles não são cheios da grana. Eles são cheios de vida. E eles vivem aos 100 anos, 105, 98, 97. E eles fazem coisas que você não faz. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Atividade física. É necessário, sim, fazer atividade física. Por que é necessário fazer atividade física? Porque seu corpo não nasceu para ficar parado. Se você está parado, meu querido, minha querida, você está prejudicando o seu corpo. Vitaminas e minerais. Pessoal, só deixa eu desligar um negócio aqui, ó. Vitaminas e minerais
Se você... Só um segundinho. Patrícia, desliga a televisão aqui que ligou a televisão. Vou anotando aí, pessoal, dicas preciosas para uma vida saudável, para você virar a chave na tua vida e ter uma vida muito mais saudável. Vão anotando aí. Tá ligando aí a televisão sempre. Então, eu falei da atividade física. Agora eu vou falar de vitaminas e minerais. É necessário suplementar. Como assim, doutor? Infelizmente, a nossa agronomia, a nossa terra não é mais por causa do quê? Planta cana, planta cana, planta cana. Planta soja, planta soja, planta soja. O solo acaba ficando, entre aspas, pobre e as pessoas não vão investir em nutrição no solo. Eu tenho vários pacientes agrônomos, eu sei do que eu estou falando. Eles vão investir em quê? Em produtividade, óbvio, e não em nutrição. Então, o que acontece é que vitaminas e minerais precisam ser repostos, tá certo? Vitaminas e minerais precisam ser repostos. E por que precisa ser reposto? Porque a nossa máquina, o nosso corpo humano, existe química. Ciclo de Krebs é o principal, que é onde se produz energia, porque sem energia não tem nada. Esse celular aqui pode ser o melhor. Se eu não tiver bateria, ele não funciona. Faz sentido? Então eu preciso de ter energia. E para essa química funcionar, só um segundinho, gente, a televisão está ligando sem parar aqui. Só um segundinho. Aproveita, pessoal, para avisar o pessoal lá da tua rede, da tua equipe, para que eles entrem lá e possam ter esse conhecimento aí. Aproveita, vai lá no WhatsApp, lá, convida os teus amigos, contatos, pessoal da tua rede. Só pepitas de ouro, né, Leonardo? Bom, Exatamente. peraí, pessoal, estava ligando a televisão lá, tá ligando aqui. Então é o seguinte, nosso corpo é química. Química. E a gente precisa alimentar a química. Só dar remédio não vai atuar nisso. Porque olha só, vocês estão enxergando aqui, sei lá, grifagem escrito aqui? Vocês estão vendo simvastatina aqui, omeprazol aqui? Não. Eu estou vendo oxigênio, eu estou vendo magnésio, eu estou vendo zinco, selênio. Tudo que vocês acabam vendendo lá na Ozontec. Faz sentido? Prebióticos e probióticos. As pessoas das zonas azuis, principalmente os orientais, eles usam muito prebióticos. Muito. Comidas e bebidas fermentadas. Ah, aquelas comidas fermentadas, tipo um kefir, kombucha, tofu, aquelas coisas fermentadas japonesada, é isso? É o quê? Eu trazer fibras, probióticos, prebióticos para o meu intestino. Porque é lá no intestino que acaba produzindo muita serotonina, e é lá no intestino que vai ter sinalização do sistema imunológico, e é lá no intestino que o meu sistema imune vai começar a funcionar. E é lá no intestino que muito neurotransmissor acaba sendo produzido. Então, você que não cuida do seu intestino e ainda fica comendo ultraprocessado, alimentos que inflamam, porque às vezes você tem intolerância a leite e trigo e fica comendo. E você tem diarreia, você fica empanzinado, você fica estendido, você fica ruim e nem percebe. Hormônios, sim. A gente gosta de falar que você aí que está querendo emagrecer, inclusive você que está querendo emagrecer, você tem que estar no dia 15/6. Que lá vou mostrar como você pode emagrecer. E você tem que olhar para
Tríade, se você quer emagrecer. O que é tríade, doutor? Tireoide, com seus hormônios tiroidianos. Pâncreas, com sua insulina. E suprarrenal. Isso, lá na suprarrenal é produzido um hormônio chamado cortisol. Se esses 3 hormônios não estiverem em harmonia, você pode fazer o que quiser. Você pode tomar o que você... Body Slim, pode tomar o que você quiser, mas não vai adiantar. Lembra aquele círculo que eu mostrei para vocês? Tem que tomar o Body Slim? Claro que tem. Só que se você não regular as outras coisas, não vai adiantar. Aí você queima o produto. Algo bom sem estratégia não funciona. Hidratação. Quantos de vocês estão tomando água? Faz uma conta aí. 30 ml por quilo. 30 ml por quilo. É o que você tem que tomar de água por dia. E aí, tá tomando? E a gente sabe que quanto mais alcalina for sua água, melhor. Eu, por exemplo, tomo todos os dias água ozonizada. Tomo água ozonizada e alcalina. Quando eu alcalinizo o meu corpo, magias acontecem. Anti-envelhecimento, anti-câncer, menos infecção, clareza cerebral. Você que toma refrigerante, você precisaria de 35 copos de água com pH elevado para tentar neutralizar esse copo de refrigerante. Doutor, qual outra maneira que eu posso alcalinizar sem ser água alcalina porque o filtro é caro? Água com limão. A água com limão é ácido aqui na boca, mas quando ele absorve, ele alcaliniza o sangue. Certo? Eu estou dando dicas de longevidade, olha que legal. Lá no evento, eu vou falar detalhadamente de tudo isso, mas eu vou também trazer mudanças, assim, ó, você vai anotar coisas prático, que você tem que fazer. Restrição a industrializados. Quanto mais coisas que duram você usa, quem menos vai durar é você. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quanto mais alimentos vivos que duram pouco você ingerir, mais longevo tu serás. Olha que legal. E o que eu mais brigo todos os dias é que as pessoas comam menos carboidrato. Porque a chuva de carboidrato é o que mais tem. Você vai perceber no iFood, tudo. Se você for agora na sua cozinha, é o que mais tem carboidrato. E todos os dias você tem que fazer escolha. Eu sei que o coração bate forte. Tem que escutar, ó. Botar o coração para bater mais forte, ó. Será que eu como esse? Será que eu como aquele? Pois é. E a gente sabe que a medicina Ayurveda fala o seguinte: quando a dieta é adequada, o medicamento é inútil. Para que remédio? A cura vem de dentro, vem da natureza. E quando a dieta é correta, o medicamento é desnecessário. Isso eu faço todos os dias. Eu vou melhorando, e as pessoas vão retirando o remédio. Doutor, eu estou sem dinheiro, só que eu preciso de um remédio. Faça jejum. Aí, ó, pronto, já te dei. Vai emagrecer, vai melhorar a imunidade, vai melhorar a disposição, vai melhorar a sua testosterona, melhora a produção de melatonina, testo, cortisol, vai te emagrecer. Os hormônios, quando você faz jejum, que seja de 14 horas. Qual que é o segredo do jejum? Janta cedo, fica sem comer e tenta ir para o almoço. Quando você vai para o almoço, quando você for quebrar o jejum, não quebre com carboidrato, e sim com proteína e salada. Certo? Essa é a grande dica. Não adianta você fazer um esforço do jejum e depois quebrar errado. E você pode sim tomar seus suplementos em jejum que não quebra. Pode sim
tomar seu café sem açúcar, seu chá, continue fazendo jejum. Sono! Tô te passando todas as coisas que os longevos fazem, hein, gente? Que no dia 15/6, Conexão 360, eu, Silvano, Glaumar, todo mundo vai estar aí, que a gente vai falar a gente vai passar 4 horas falando de saúde, dando estratégias para vocês, tá? Junto com os suplementos, você vai agora mudar comportamento. Olha que lindo! Você vai ter a oportunidade de conhecer suplementos que vão modificar a sua vida e a sua saúde, junto com mudança de comportamento. Sono. Não adianta tomar Rivotril, Alprazolam, Zolpidem, Donarem para dormir. Ah, tem gente que toma isso aí, né? Tô lendo mente aí, ó. Mas não vai adiantar. Sabe por quê? Porque você está sendo só nocauteado. Você está nocauteando. E quando você, ao nocautear, o que vai acontecer é que o problema não continua. Tá certo? O problema vai continuar. E quando você não faz higiene do sono, que seria uma iluminação correta, não ir com o celular, não comer imediatamente antes e depois querer dormir, fazer uma atividade física vigorosa, deitar e querer dormir. Então são detalhes que ajudam no sono, tá? Conexão 360, pessoal, vai acontecer no dia 15/6. O Silvano tá aí? Acho que não. No dia 15/6, tá? Tem o WhatsApp do Silvano, que a gente vai conseguir fazer como é que fala? Essa inscrição, tá? E o que vai acontecer é o seguinte, agora eu vou me interagir um pouquinho com vocês, tá? Vai ser em Caxias do Sul. Eu não sei se é perto ou longe aí para vocês, mas o fato é que lá vai ter uma transformação, pessoal. Transformação. Claire, Genai, tem 19 pessoas, que maravilha! Maria Terezinha. E o que a gente vai fazer é pegar na sua mão e mostrar o que tem que ser feito. Entende? É pegar na sua mão e mostrar o que realmente você não fazia. E às vezes as pessoas acham, nossa, mas é tão complexo. Eu vou mostrar que não é complexo. É fácil e é complexo ao mesmo tempo. Porque depende de uma pessoa, você. E às vezes, Adenauer, as pessoas sabem o que fazer, sabem como fazer, mas não fazem. Você sabe por que não faz? Porque ainda o porquê está muito vazio. E o que é o porquê? O porquê é o seguinte, é o que você realmente entende do seu propósito para mudar. Sabe aquele paciente que sempre fumou? Ó, a Marley vai estar lá. Que maravilha. Sabe aquele paciente que sempre fumou e nunca parou? E ele falava assim, não tenho sintoma nenhum, continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia antes. E o cigarro não me para. Certo dia, ele, com uma dor no peito, procura um médico. E quando o doutor pede uma tomografia, tem um tumor enorme. E ele tem uma netinha. E ele fala, putz, se eu continuar fumando, eu não vou ver nada da minha neta. E ele para de fumar. E ele sempre tentou, mas o porquê dele era muito pequeno. E agora, quando ele fala assim, eu preciso conviver com meu neto, o porquê chacoalha toda a estrutura dele, toda a estrutura. Portanto, a mudança, pessoal, ou você vai mudar pelo conhecimento, ou você vai mudar pela dor. No dia 15/6,
Adenauer, o que a gente vai fazer é mudar a estrutura mental das pessoas para eles cuidarem da saúde, para ele cambiar, Carlos Miguel, para cambiar lá os pensamentos e saber que precisamos cuidar da saúde. Não precisa vir uma doença para você mudar. Só que não pode ser raso. Achar que só tomando um NX-CAP e você não tem que fazer nada, você está semelhante ao paciente que tem diabetes, tem resistência à insulina, come errado, os níveis estão lá no alto. Aí ele toma a injeção de insulina ou toma glifage, aí colhe o exame, as taxas estão normais. Ah, eu tô curado. Não, não tá. A doença continua. Ou, Clair, olha só que legal. A pessoa tá depressiva por causa de um casamento que não existe mais, tá acabada, e ela toma antidepressivo. Só que ela não toma a atitude que tem que ser tomada. E a pessoa vai aguentando, aguentando aquilo. E para não ter os sintomas, o que faz? Se enche de antidepressivo. A dor, às vezes, ela é necessária, porque às vezes é a única maneira que seu corpo e sua mente faz com que você mude. Então você imagina o que eu posso fazer. No dia 15 você pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que gripa facilmente. E eu sou infecto, hein? Gripa facilmente. Pode ser baixa de vitamina C? Pode. Pode ser baixa de vitamina D? Pode. Pode ser falta de saúde intestinal? Sim. Então, na verdade, é um todo. Uma pessoa, por exemplo, que tem baixa de imunidade, sim, o NX-CAP vai melhorar? Muito. Só que tem que ver o que ela come. O que essa pessoa come? O dia inteiro come hambúrguer, refrigerante, doce, é uma chips? Pois é. Não vai ter como ela ter saúde. E pode tomar 10.000 caixas de NX-CAP que não vai melhorar. Essa pessoa, por exemplo, que está com baixa imunidade, como é a mente dela? É uma mente vitoriosa, com crescimento exponencial, uma mente vítima sofredora, depressiva. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se a pessoa tiver mentalmente prejudicado, vai alterar o cortisol. O cortisol baixo ou muito alto influencia diretamente na imunidade. Claro que vai gripar fácil. Imunidade é igual uma casa. Imunidade, deixa eu até gravar isso aqui, gente. Vou botar ao vivo aqui, ó, esse pedacinho. Olha só, imunidade é igual uma casa. Presta atenção. Para você não ter o agente invadindo a sua casa, o que você precisa fazer? Vamos lá, o que você precisa fazer para o agente não invadir sua casa? Cuidar do muro, colocar uma cerca elétrica, é, colocar uma câmera. Você precisa fazer várias coisas para não ser assaltado. Na saúde, é a mesma coisa. É claro que depende do bandido, depende do quem está lá querendo entrar na casa. Tem uns que são mais experientes, tem uns que são menos experientes. Mas independente, o que eu preciso fazer é aumentar minha defesa. Como aumentar a minha defesa? Vamos lá? Vamos começar de dentro para fora e de cima para baixo. Primeira coisa, para você aumentar a sua defesa, você tem que ter uma mente sã. Uma mente sã. Porque uma mente disfuncional vai alterar seu cortisol. Pessoal do Instagram, eu estou dando uma
aula ao vivo no Meeting para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Do pessoal da Ozontech, e a gente está falando sobre imunidade. Então, olha só que interessante. Se sua mente está disfuncional, você altera seu cortisol. Entende? Alterando seu cortisol, o cortisol altera quem? A sua defesa. Você vai ficar cansado, sem energia, sem ânimo. E o vírus entra mais fácil. Bactéria entra mais fácil. Olha só, imagina que esse aqui é o bandido. Ele vai escolher uma casa com a porta aberta, sem janela, sem grade, sem alarme, sem cachorro, sem nada. Ele vai querer entrar nessa casa ou numa casa que é totalmente protegida. É óbvio que quando a gente tem defesa, é claro que vai ficar muito mais difícil um agente infeccioso entrar. É óbvio que vai entrar. Então, primeira coisa, mente saudável. Sabe vítima sofredora que fica o dia inteiro, lamentando, podia ser assim, minha vida, ai se eu tivesse. É a música do ai se eu tivesse. Não vai adiantar. Essa pessoa vai adoecer. Né? E é engraçado, né, gente? Porque acaba sendo um pouco de física quântica. Esse tipo de pessoa vai atraindo doença, né? Ele vai atrair doença. É a coisa mais incrível do mundo. E ele que vai ser o primeiro a pegar. Sabe aquela pessoa que ele entra numa sala, é ela que vai pegar o vírus. Muitas pessoas podiam ter pego, mas é ela que vai pegar. Tá? Então agora vamos descendo. Óbvio que eu preciso ter vitamina D3 elevada, acima de 60, entre 60 e 100. Tá certo? Óbvio que eu preciso ter zinco, magnésio, selênio otimizado. Lembram? Os minerais precisam estar otimizados. Para quê? Para aquele ciclo de Krebs, tudo estar acontecendo. Eu preciso de energia para combater o meu agente. Preciso de energia. E quando eu falo de energia, produtos ozonizados em cápsula, tendo ozônio, faz com que a minha imunidade vá para outro nível. Porque o ozônio, além de matar vírus, bactérias, ele faz o quê? Ele aumenta a energia via ATP. Ele vai aumentar a energia. Entende? E quando você aumenta a energia, você fica literalmente mais forte. É óbvio que você fica mais forte. E isso faz toda a diferença que tem a diferença. Só que agora, é óbvio que quer aumentar a imunidade, você tem que comer bem. Quando você come errado, você vai acabar inflamando todo o seu tecido. Exemplo, se você fica comendo ultraprocessado, se você fica comendo coisas que te inflamam. Exemplo, eu sei que o trigo me deixa empanzinado, eu fico arrotando, eu tenho diarreia. Por que você comeu trigo 4 vezes por dia? Não estou falando para você nunca mais comer. Você não tem doença celíaca, mas você tem uma intolerância. Aliás, vocês sabem a diferença de intolerância e alergia? Alergia é quando você come algo e vai te... beiço aumenta, a glote fecha, você fica vermelho. Não, isso é alergia, gente. Eu estou falando de intolerância. Intolerância é quando você come um alimento e você insiste em comê-lo e ele começa a fazer mal para você. Só que como é um mal-estar transitório, você continua comendo no outro dia, depois da manhã, e você não para. Então eu convido você, aí que está na nossa aula, a começar a prestar atenção no seu corpo. Isso aqui chama, meus amigos, de consciência corporal. E é a mesma consciência corporal que eu vou ensinar no nosso evento de Caxias do Sul, no dia 15/6, tá certo? 15/6 ao vivo,
E o que eu peço para vocês? E eu vou ensinar consciência corporal. Mindful eating. Tá, mas será que eu estou com fome ou eu estou com sede? Será que eu estou com sede ou eu estou muito ansioso? Muito, mas muito ansioso. Olha as perguntas que a gente tem que fazer. É necessário usar suplementação? Com certeza, e todos devem usar suplementos. E aqui eu vou ensinar vocês agora, ó, no dia 15, eu vou ensinar muito sobre suplementação, mas eu vou passar aqui para vocês o seguinte: você tem que olhar seus exames, certo? Mas primeiro tem que ser um exame com foco na saúde. Não adianta você só ver exame com foco na doença. Eu quero ver quanto que está sua vitamina E, sua vitamina A, sua vitamina C, B12, D3. Eu quero ver quanto está seu zinco, magnésio, selênio, cromo. Eu quero ver se você tem metais pesados para mim ter que desintoxicar. Eu quero ver seu cortisol. Como é que está seu cortisol? Você está cansado, fadigado. Gente, eu preciso entender como é que você está. Tá certo? Então, quando a gente pede o exame certo, a gente avalia olhando o quartil. O que é quartil? É da seguinte maneira. Imagina que um exame é de 10 a 50. Se está 11, ele está no primeiro quartil. Tudo que é bom para você tem que ficar no limite superior. Guardou isso? Vamos lá. Tudo que é bom para você tem que ficar no limite superior e não no inferior. Mas muitos colegas que não entendem isso, o que acontece? Ele vai esperar aquele suplemento ficar lá embaixo para tomar atitude. Oh, mas é engraçado que no carro ele não faz isso, no computador. Ele faz manutenção preventiva no computador, no carro, mas no corpo dele ele não faz. Olha que interessante. Faz manutenção de tudo, menos do corpo. E o oposto também é verdadeiro. Exemplo. Vamos falar um exemplo do ácido úrico. Imagina lá, o ácido úrico está super alto, super alto. O que acontece é que você vai esperar seu ácido úrico ficar elevadíssimo, te dar uma gota para você mudar de atitude? Não, gente. Você tem que mudar o seu comportamento enquanto a doença não veio. Entende? Exemplo, seu filho está aí. Imagina, Flávio, seu filho está lá, andando com más companhias, ele começa a ter comportamentos errados, você vai esperar ele virar um traficante para você entender que ele já estava nas drogas? Não, meu amigo, no primeiro passo já tinha que ter dado atitude, limite, falar não, se posicionar como pai, como mãe. E assim também na saúde. Eu estou vendo que aquilo que faz mal para mim, no caso da glicemia, e o pior é o seguinte, todos os dias eu vejo pessoas há anos não fazendo o exame correto para ver resistência à insulina. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui no Instagram, que eu convidei para vocês participarem um pouquinho da minha aula que eu estou dando, e você aqui no meeting, se eu pedir a glicose sua e a insulina e fazer o cálculo, chama índice Roma, se der acima de 2,7, depois você pega aí. Só que muitos médicos não pedem insulina. Aí não tem como calcular o índice Roma. Entendeu? Então, você que tem um exame na mão, você pega lá a insulina e a glicose, joga na internet, calcule o índice Roma. Se der acima de 2,7, tu já tem resistência à insulina. Se a sua glicose estiver acima de 100, você já tem resistência à insulina. Hemoglobina glicada acima de 5,7, você também tem. Você está esperando o quê? Daqui 5 anos, 70% de chance de você ter diabetes? Você quer ter diabetes? É sobre isso. Então, o que eu deixo para vocês, pessoal, é cuidar da saúde. Cuidar da saúde intensamente, antes que a doença venha. E para isso precisa, sim, suplementar, precisa cuidar, precisa fazer atividade física, precisa se conectar com Deus, precisa ter um sono funcional, precisa hidratar-se.
é preciso cuidar do intestino, desintoxicar-se. É uma trajetória, é um caminho. E para você estar num caminho, é necessário vocês ter o quê? Um ambiente correto. Pessoas que falam a mesma linguagem. Porque eu tenho certeza, você é a somatória das 6 pessoas que você mais convive. Se você pegar, o povo padece por falta de conhecimento, é isso mesmo. Aí só vai acordar quando vem a doença. Você pegar 6 pessoas que você mais convive, soma e divide o peso. É o seu peso. Olha que interessante. Por quê? Eu costumo falar nas palestras que em casa de obeso, quanto todo mundo está obeso, até o cachorro é obeso. Então, quando você começa a mudar, até seu animal de estimação vai ter saúde. Então, não deixa para depois. O futuro precisa ser iniciado agora, ou agora na mudança de comportamento no hoje. Se você não muda, a doença vai te acordar. Certo? Pessoal do Instagram, um beijo para vocês, tá? Eu vou continuar a aula aqui. Adenauer, quer conversar um pouquinho? Comente um pouquinho aí. Deixa eu liberar seu áudio, peraí. Não, é muito importante a gente ouvir isso de um médico, né? Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? São coisas que a gente está ensinando para as pessoas, mas a água tanto bate até que fura, né? Às vezes a pessoa precisa ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque o doutor falou o seguinte, não, tem pessoas que sabem o que tem que ser feito e aquilo que ela tem que mudar na vida dela, mas ela não faz. Mas agora a maioria das pessoas hoje, elas não sabem. Nós estamos fazendo hoje toda uma reeducação, porque nós temos hoje uma cultura ocidental onde a alimentação e os hábitos orientais, onde eles vivem e têm mais longevidade e qualidade de vida, é totalmente diferente dos nossos hábitos ocidentais, né? Então as pessoas não sabem os horários certos de comer, elas não sabem muito sobre o jejum intermitente, tá? Elas não sabem a quantidade de água que ela deve tomar, os horários que ela deve tomar água. Então, por isso que vai ser muito importante, todos vocês aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos invadir Caxias do Sul, não perca essa oportunidade. Você vai ter 4 horas de imersão com esse grande profissional, Dr. Vinícius Costa, e você vai aprender muito sobre como ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. E o que eu posso dizer para vocês que esse investimento, porque não é um gastar dinheiro, você vai estar investindo na tua saúde, você vai estar investindo no teu bem-estar, e isso que você vai investir é tão pouco, é tão pequeno, é tão baixo, porque tem pessoas que gastam muito depois para tentar resolver um problema que muitas vezes, às vezes não tem solução. Então, invista na tua saúde, invista na tua família, porque aquilo que você vai aprender nesse evento, dia 15 de junho, não vai ser apenas para você, vai ser para a tua família, para os teus familiares, para os teus amigos. E uma coisa que eu tenho, doutor, eu encontrei uma empresa que o propósito da empresa, a Ozontec, ela bate com os meus propósitos. Eu sou um homem de Deus e Deus nos colocou aqui, digamos, nesse plano aqui, para nós sermos diferentes, para fazer a diferença na vida das pessoas. Só que para nós fazermos a diferença na vida das pessoas, nós temos que ter conhecimento. E é isso que você vai ter lá, dia 15 de junho, anota aí na tua agenda, tá? Não agende nada nesse dia, porque nesse dia nós vamos invadir Caxias do Sul, e esse evento vai ser marcante na tua vida e na vida da tua família, e você vai ser um grande agente de mudança para as pessoas que você vai trabalhar através dos nossos produtos. Doutor Vinícius, foi uma satisfação. Eles estão perguntando, amigo, eles estão perguntando se vai ser transmitido online. É presencial. Porque o que a gente vai fazer lá envolve muito emocional. Não é só, vocês não estão entendendo. Você sabia que eu não faço consulta mais, né? Eu faço experiência. E nesse dia eu vou mostrar exatamente o que eu faço no consultório. Então vocês não vão ter uma aula. É uma experiência em saúde que envolve físico, mental e espiritual. Então, Deus vai agir. Ah, não acredito em nada disso. Então tá, só fica com a parte do corpo. Tá tudo certo.
Mas mesmo você sendo um descrente em todas as questões, você pode ter certeza que não tem como você sair da mesma maneira. Porque uma vez que você está com pessoas com propósito, igual a Deonar, rapaz, seu nome é difícil, Adenauer. Adenauer falou, não tem como você sair igual. Porque não é sobre mim, não é sobre ele. É por ele, para ele e com ele. Não são os meus dons. São os dons que foram emprestados, é tudo dele. Então, um dia eu estava aqui na minha casa e Deus conversa comigo e fala: aprenda espanhol rápido. Eu começo a estudar. Aí o Max fala assim: olha, você vai ter que palestrar lá no Paraguai, na Argentina. Como é que eu vou fazer? Falar mais ou menos? Não. Então, nada pode ser mais ou menos, porque Deus preparou algo extraordinário para cada um de nós. E é uma pena. Só tem 15 pessoas aqui. É uma pena? Não. Porque presta atenção. Se para essas poucas pessoas que estão aqui, foi 17, uma semente foi plantada no coração e vocês mudarem a atitude, só com essa palestra aqui de 45 minutos, eu já estou feliz. Porque uma vida com mudança de propósito é um cliente a menos para a indústria farmacêutica. É um cliente a menos para a quimioterapia. É um cliente a menos para o transplante, para o stent. E é sobre isso. Meus queridos, meu Instagram é @Dr. Vinícius Costa, para quem não me segue. Deixa eu ver onde que eu escrevo aqui. É no chat? Assim? Isso. Certo? E é isso, meus amigos. Meu querido, obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu agradeço de coração, e como diz a palavra de Deus, né, tudo que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, né, faça em nome de Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com uma pessoa, no caso, que é um grande profissional, e que Deus continue lhe usando poderosamente. Deus tem uma missão linda para cada um de nós que somos da Ozontec, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos transformar vidas de pessoas que estão hoje orando, rezando ali, pessoas que estão com problema de dores, de doenças, problemas financeiros, pessoas que precisam emagrecer. Então, você é um agente de mudança, não perca essa oportunidade, abrace ela com unhas e dentes, com foco, faça esse negócio com carinho, com dedicação, mas, sobretudo, com muito amor, não visando as pessoas como um cifrão, mas sim como pessoas, como filhos de Deus, e faça para eles como se fosse para você, como se fosse para o teu filho, teu pai, a tua mãe, ou faça como se fosse para Deus, porque dessa maneira Deus vai te abençoar de maneira sobrenatural, porque o nosso Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Muito obrigado, doutor. Que Deus te abençoe. Abraço para vocês. Obrigado. Forte abraço para todos. E vamos invadir Caxias do Sul, 15 de junho, anota aí. E para vocês que são de outros estados que estão aqui, doutor Vinícius, ele vai ir em todos os estados do nosso Brasil. Para vocês aí do Uruguai, vocês da Argentina que estão aqui, do Chile, doutor Vinícius vai para outros estados também, então se prepare que vai chegar o teu momento, você que é de outro estado e para você que é de outro país. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém.